Deus é bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 11. A partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI. Tá bom? Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida neste momento, que será exposta. Ó Deus, pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor fale através da sua palavra e tão somente a tua vontade seja expressa aqui, no nome de Jesus. Amém. 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 Um texto que é bastante conhecido de nós, a história de Lázaro, e que ele adoece, e que quando Jesus resolve, quando ele decide ir até chegar à casa de Lázaro, Lázaro já estava morto já há 4 dias, e então as suas irmãs recebem, Marta vai até Jesus, e recebe Jesus, encontra-se com Jesus, e ela disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus, estando ali, olhando a tristeza de Marta, e Maria também vem, chorando, lamentando, se jogando aos pés de Jesus. Jesus se comove, Jesus chora, e Jesus diz: aonde está o corpo? Eles levam Jesus até onde está o corpo, e lá Jesus manda retirar a pedra. E você sabe bem o que acontece, as pessoas falam: Senhor, já tem 4 dias e o corpo já está com mau cheiro, já está apodrecendo, é impossível abrir. E Jesus diz: olha, eu não falei para você que se você cresce em mim, você não veria a glória de Deus. Então eles tiram a pedra, Jesus chama Lázaro, morto de 4 dias, e Lázaro levanta e vem para fora e retoma sua vida. Essa é o resumo da história de Marta, Maria, de seu irmão Lázaro e da participação de Jesus neste momento. O que nós aprendemos nesse texto? Esse texto ensina para nós algo muito importante sobre o tempo de Deus na nossa vida. O texto vai dizer que Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro, ele demora ainda um tempo. Quando Jesus chega até a casa de Lázaro, até Betânia, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. E nós perguntamos e pensamos e começamos a entender, o texto começa dizendo que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava essa família, que eram pessoas muito próximas de Jesus, que eram quase parentes assim, mas aquele parente chegado, né? Aquele parente amado, aquela pessoa amada, pessoa que tinha comunhão com Jesus. E vem uma pergunta sobre essa situação: se Jesus amava Lázaro, por que Jesus permitiu que ele ficasse doente? Se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que as suas irmãs sofressem? Se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que Lázaro fosse sepultado e deixasse toda a sua família em pranto?
E aí os judeus começam, então, a pensar e começam a questionar que aqui se apresenta o grande mistério, que é o amor e o sofrimento. Ora, se nós lemos aqui que Jesus amava essa família, e essa família, como Marta e Maria, fizeram a coisa certa no momento de aflição, manda chamar Jesus. Chama Jesus, porque nós sabemos que Ele pode curar o nosso irmão. Mas quando Jesus chega, Marta vem com um misto de esperança e de frustração. Porque ela vai dizer o seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela vai dizer o seguinte, a ponta de esperança, mas eu sei que mesmo agora, se o que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Ela conhecia demais Jesus. Ela sabia realmente o poder que Jesus tinha, ela sabia da deidade de Jesus. E aqui nós aprendemos que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama tem pressa de estar junto da pessoa amada. Eu lembro disso quando meu irmão estava doente, e você também sabe disso, quem passou essas aflições, que quando meu irmão estava doente, eu queria estar lá, queria ir para lá, queria estar junto dele, e era aquele tempo difícil da pandemia, e ele partiu, e quando ele partiu, e nós sabemos que ele tinha morrido, a minha cabeça, bugou. Eu fiquei bugado, porque eu pensei, como pode? Meu irmão estava no último ano de seminário, já era presidente da igreja, ia pastorear a igreja, e depois que ele morreu, 15 dias depois, morre o vice-presidente da igreja, onde ele estava. Do mesmo problema, que foi os dois vítimas do Covid. Mas aí a gente começa a perguntar, e é natural do ser humano perguntar, por que essas coisas acontecem, e nós começamos a pensar que é difícil conciliar o sofrimento com o amor de Cristo. Embora nós, eu e você, aprendemos da palavra de Deus que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas quando o sofrimento chega até o nosso coração, nós começamos a questionar. E isso é natural do ser humano, e isso é natural porque Jesus entende o nosso coração. Ele sabe as nossas dores, Ele sabe do nosso sofrimento. O fato é que Jesus poderia ter curado Lázaro lá de onde ele estava. Ele não curou o filho de um oficial? De longe, ele disse, olha, pode ir, que seu filho já está curado. E realmente, quando ele chegou lá, o filho dele já estava curado. E ele poderia fazer. Mas algo interessante que nós aprendemos aqui nesse texto é que os judeus, os crentes, também têm dificuldades em conciliar o amor de Cristo com o sofrimento humano. Algumas denominações nos ensinam que quem tem Jesus não sofre, que quem tem Jesus não passa por aflição. Por que que Jesus permite que aqueles que o servem também possam sofrer? Por que que Jesus permite, se Ele nos ama, Ele permite a aflição, o sofrimento, a doença, o desemprego, o luto? Por que que Jesus permite? A resposta está no próprio Deus. Não há imunidade para quem recebe Jesus como Salvador. O Pai ama o Filho e deu o Filho para sofrer na cruz e morrer por mim e por você, mesmo amando o seu Filho, mesmo amando a nós. Quem aceita Jesus como Salvador não são pessoas que têm privilégios. Nós passamos por doenças, nós passamos por sofrimentos, nós passamos por dores, nós enfrentamos luto, nós enfrentamos aflições. Jesus, em nenhum momento, deu a promessa de que nós não iríamos sofrer. Se você olhar, por exemplo, as histórias dos discípulos, todos morreram pelo viés do martírio. Todos, salvo João.
que morreu já em idade avançada, mas testemunhou, ficou sabendo da morte dos seus irmãos pelo viés do martírio. Todos. E quando nós começamos a pensar e olhar, Deus nos diz e nos apresenta na sua palavra que em nenhum momento Jesus prometeu também nos dar explicações. Às vezes nós queremos que Deus explique para nós. Por que isso? Por que que o Senhor permitiu isso? Ou por que que Deus fez isso? Algumas pessoas passam sofrimentos em sua vida e ela reporta o sofrimento a Deus. Elas tomam suas decisões equivocadas no passado e quando chega no presente, que está vivendo aquilo que decidiu no passado, elas não são capazes de reconhecer. Elas culpam a Deus. Mas Jesus só fez uma promessa para nós, que Ele estaria presente. Ele prometeu Ele mesmo estar conosco em meio ao sofrimento. E essa é a resposta para as dores e as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. Ele nunca prometeu nenhuma explicação. Ele prometeu o seguinte: eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu estarei com você o tempo todo. E Deus estava ali, Jesus estava naquele momento com Marta e com Maria e com seus amigos ali. E é interessante, porque no verso 5 nós aprendemos uma segunda lição, que embora para muitos não pareçam, Jesus se importa com você. Embora muita gente ache que Jesus não se importa, Ele se importa com você. Ele tanto se importa com você, que Ele morreu na cruz, não tendo pecado, sem dever nada, mas Ele se ofereceu para sofrer tudo que Ele sofreu, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E quando nós olhamos a esse momento em que Jesus está, Jesus chega no verso 35, quando ele vê o sofrimento das irmãs de Jesus, das famílias ali, dos amigos que estão chorando, o texto diz algo que apresenta a humanidade de Jesus. O texto diz que Jesus chorou. No verso 38 diz que Jesus se agitou novamente em si mesmo, ele teve o seu coração entristecido, ele sentiu a dor e o sofrimento daquela família. Sabe por quê que Jesus pode experimentar? Porque Jesus, como homem, ele passou por todo o sofrimento, por toda a luta, por toda a tentação que eu e você passamos, ele também sofreu. A diferença é que ele não pecou. Mas ele olha para você e vê a sua luta e a sua dificuldade, e ele vai dizer: eu entendo o que você está passando. Eu sei da sua luta, eu sei do seu sofrimento. É isso que Jesus expressa neste momento, que ele sente que Marta e Maria e todas aquelas pessoas estão sentindo. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco. As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor, e como ele se importa com aquela família conosco e se importa com a nossa dor. A palavra de Deus diz que Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é aquele que sofre por nós, aquele que chora por nós, aquele que se importa conosco, ele se identifica conosco no sofrimento, ele é o Deus que chora e sofre a nossa dor e as nossas aflições, e isso tem que ficar bem claro para nós, que é o que Jesus estava sentindo. Jesus sabe que a dor de alguém, por exemplo, que não tem um teto para morar, porque ele também não tinha onde pousar a sua cabeça. Jesus sabe o que é ser a dor da pobreza, porque ele não era rico, ele vivia de ofertas, vivia de ajuda, ele estava ali e sempre as pessoas iam abençoando a sua vida, ele mesmo, tudo que ele usou emprestado. Tudo que ele usou emprestado. Ele sabe, ele conhece o sofrimento daquelas pessoas que não têm
como colocar o pão na mesa. Jesus sabe a dor da solidão, porque ele ficou abandonado por todos. Ele esteve sozinho no Getsêmani e na cruz. Jesus também sabe a dor da perseguição. Foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição. Foi traído pela multidão que o aplaudiu. Foi traído por Judas. Foi negado por Pedro e abandonado pelos seus discípulos. Ele ficou só. Ele sabe exatamente a dor que é a dor do ser humano. Jesus sabe o que é a dor da morte. Ele próprio experimentou a morte, ressuscitou ao terceiro dia e comprou um lugar no céu, para mim e para você, onde ele nos oferece a eternidade. E isso é muito importante que nós possamos compreender e entender que esse Jesus que tem o seu tempo próprio, que espera para trabalhar dentro do seu tempo. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. É aquele que não apenas está presente no sofrimento, mas também está presente quando nós vamos enfrentar a própria morte. E temos então essa certeza e essa alegria que Jesus pode estar presente na nossa vida. Em terceiro lugar, nós chegamos ao ponto do grande milagre de Jesus. O verso 39 diz o seguinte: deixa eu ler aqui no outro. Jesus disse o seguinte: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. No milagre de Deus, ele tem prazer em fazer com que todos nós tenhamos participação. No milagre que Jesus vai efetuar aqui, ele diz algo que para que ele pudesse realizar o milagre, as pessoas tinham que tirar a pedra. As pessoas tinham que ter uma ação para ver o milagre em suas vidas. Porque o milagre não foi somente na vida de Lázaro, ou na morte de Lázaro, foi na vida de todas as pessoas que estavam ali testemunhando. E quando aqueles homens vão e tiram a pedra, isso nos ensina que muitas vezes nós queremos receber o milagre de Deus, mas nós precisamos tirar a pedra que nos impede de ver este milagre. Deus jamais vai fazer por mim e por você o que eu e você devemos fazer. Aquilo que é impossível para Deus, Ele faz. Aquilo que é impossível de salvar uma pessoa, de libertar uma pessoa, de ressuscitar uma pessoa que está morta, isso Jesus vai fazer. Mas a parte que cabe a mim fazer, Ele não vai fazer. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar aquela pedra que impede de receber a bênção do Senhor. Às vezes essa pedra é reconhecer o meu pecado. Às vezes a pedra é reconhecer que alguma situação que eu estou permitindo na minha vida é que impede de que Deus faça um milagre em minha vida.
Como eu disse para os irmãos aqui no começo, eu conheço uma pessoa que passa por lutas e aflições na sua vida, que passa por dificuldades em todas as áreas da sua vida, e essa pessoa só tem uma palavra a dizer: a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Enquanto essa pessoa não reconhecer o seu pecado, a sua condição, enquanto essa pessoa não reconhecer, você está onde você está, porque você não tirou aquilo que impede você de ver a glória de Deus. A partir do momento em que você reconhece que você precisa tirar do seu coração a soberba, a arrogância, a altivez, o orgulho, enquanto você tiver isso, você não pode ver o milagre de Deus na sua vida. É necessário que você, então, é necessário que você, então, permita que Deus possa trabalhar no seu coração. Talvez tirar a pedra significa você retirar essa vida cristã medíocre que você às vezes está vivendo. É você ir até certo ponto com Jesus e a partir dali não querer mais. O meu compromisso com Deus é até aqui. Daqui para lá eu não quero mais. O meu compromisso com Deus vai até aonde mexe na minha comodidade. Porque quando chegar o momento em que começa a atrapalhar a minha vida, os desejos do meu coração, então eu não sigo mais a Jesus. Eu vou dizer para você que isso não é nada. Isso não é nada. Enquanto você não tomar a decisão de ter um compromisso sério com o Senhor, de temer ao Senhor, de levar Deus a sério, de ter um compromisso de buscar a Deus em oração, levar a sua família em oração, consagrar a sua família a Deus, tomar uma decisão. Que decisão, pastor? A decisão de você reconhecer que talvez a pedra que precisa ser tirada é você reconhecer que você é um pecador e você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E ter um compromisso com Deus, não de ficar pedindo coisas que, Senhor, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero saúde. Tudo isso pode ser bom, mas isso não vale nada no reino de Deus. O que vale no reino de Deus é um coração quebrantado, que reconhece os seus pecados, que reconhece que há um Deus, que há um céu e que há um inferno. Não existe inferno, pastor. Sabe aonde está o inferno? No final de uma vida sem Jesus. Ali que está o inferno. Uma pessoa que vive sem Jesus. Uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. Uma pessoa que morrer sem receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Uma pessoa que não deixar o Espírito Santo convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, se essa pessoa morrer assim, a Bíblia diz que ela vai para o inferno. Às vezes nós andamos 16 anos numa vida em que nós não permitimos Deus falar. Eu andei por muitos anos, alguns anos da minha vida, por 16 anos, vivendo aquilo que eu queria viver. Eu conheci Jesus aos 13 anos. Levantei a mão aos 13 anos. Me batizei aos 13 anos. Mas eu tive a minha conversão de verdade aos 16 anos. Quando a palavra do pastor, a mensagem do pastor impactou meu coração. E naquele dia eu chorei os meus pecados, confessei os meus pecados, pedi perdão e o Senhor transformou a minha vida. Por 16 anos eu tinha uma pedra que impedia de ver o milagre de Deus na minha vida.
Por 16 anos eu vivi como Lázaro estava vivendo aqueles 4 dias. 4 dias de podridão. 4 dias de fedor. Eu vivi 16 anos na podridão. Mas um dia Jesus, sabe o que ele disse para mim? Wagner, vem para fora. Como muitos aqui foram chamados um dia, vem para fora. E recebeu o convite, aceitou Jesus e teve uma nova vida com Jesus. A palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, tem nos mostrado e tem nos ensinado que nós precisamos, a cada dia, a cada momento, primeira coisa a fazer, ouvir a voz do Senhor. Se algo faz tropeçar, se as suas ações, se aquilo que você faz não chega como cheiro suave, a palavra de Deus vai dizer isso para nós. Paulo vai dizer a carta aos Coríntios que aquele que recebe Jesus, aquele que está na presença de Deus, a sua vida, o seu louvor, a sua adoração sobe como cheiro suave na presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não recebem a palavra, não aceitam Jesus, aqueles que não querem se submeter à vontade do Senhor, a palavra de Deus diz que o cheiro dessas pessoas é cheiro de morte na presença do Senhor. A Bíblia sempre cumpre o seu propósito. Sempre. Ou ela vai trazer a salvação para você, ou diante da sua decisão, você pode trazer a condenação da sua vida. Por isso que o Senhor quer que eu e você, em primeiro lugar, possamos ouvir a voz do Senhor. Estar atento ao que o Senhor está fazendo. Estar atento àquilo que o Senhor está chamando. E a segunda ordem, a segunda coisa que você deve fazer é obedecer à voz do Senhor. É isso que eu tenho que fazer, Senhor, eu tenho que me arrepender, eu tenho que tirar aquilo que impede de ver o seu milagre na minha vida, então eu vou obedecer ao Senhor, recebendo como Salvador e Senhor da minha vida. Em terceiro lugar, você precisa confiar no poder de Deus. Confie no Senhor. Confie que o Senhor é poderoso para te salvar. Confie no Senhor, que Ele é poderoso para garantir a sua salvação. Confie no Senhor quando Pedro diz que a nossa salvação está guardada no céu com Deus. No céu não entra o meu pecado. No céu não entra o diabo para roubar a minha salvação. No céu não entram as minhas emoções, porque a minha vida está guardada e protegida por Deus. Por isso que nós olhamos o que o Senhor tem nos ensinado nesta noite, para que nós possamos entender que retirar a pedra é reconhecer a nossa condição, pedir socorro a Deus, porque sem Jesus estamos mortos e condenados. E Jesus vai dizer algo muito interessante no verso 41. Levantando os olhos para o céu, ele disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Deixa eu dizer algo para você, para nós encerrarmos este momento aqui. Esse milagre já estava na agenda de Deus. Esse milagre já estava na agenda de Deus. Deus permitiu que chegasse até este momento, e quando Jesus diz essas palavras, ele já sabia o que tinha que acontecer. Tanto que ele vai dizer o seguinte: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, que milagre! Que milagre é esse? Nós vemos algumas vezes que Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas. Um dia e meio, 4 dias. O corpo já estava em estado de decomposição. Que palavra poderosa é essa do nosso Deus? Lázaro sai para fora. Eu fico imaginando quanto tempo levou para Lázaro sair para fora. Eu tenho a impressão
que as pessoas olhavam de ponto assim, no cantinho, e eu creio que muita gente deu uns 4 passos para trás, se não correu, quando viu Lázaro saindo dali. Mas é interessante, porque quando nós olhamos e você começa a analisar esse milagre, é algo surpreendente. É algo surpreendente. Uma pessoa de 4 dias, o judeu cria que há uma cultura que até o 3º dia a alma poderia estar ainda no corpo, mas é interessante. Então, para quebrar isso, eu vou no 4º dia. Quando tiver claro que ele está completamente morto e já fede, o milagre é maior. Deixa eu dizer algo para você. Não há morte que Jesus não possa reverter. Não há família que Jesus não possa transformar. Não há casamento que esteja morto que Jesus não possa ressuscitar. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Esse é o nosso Deus. Talvez você, nesta noite, precisa tomar uma decisão. Talvez o Senhor precise chamar você e dizer assim, olha, vem para fora. Talvez no momento de decisão em aceitar Jesus como Salvador e Senhor, esse Senhor que ressuscitou Lázaro e que quer fazer milagres na sua vida, talvez Ele não fez porque você ainda não retirou aquela pedra. Jesus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Lembre-se disso. Talvez você tenha que tomar uma decisão, se você ainda não tomou. E essa decisão é reconhecer que você é pecador. Pedir a Deus que possa ressuscitar aquilo que está morto em você, para que você tenha vida verdadeira. Para que você saia de uma vida de pecado, como todos nós estávamos, morto nos nossos delitos e pecados. Mas uma vez salvo, somos redimidos pelo sangue do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e eu gostaria de orar com você neste momento. As pessoas que foram batizadas hoje aqui, elas representaram exatamente isso. Elas tiraram a pedra, elas foram sepultadas e quando as levantaram da água, elas estavam dizendo, eu recebi Jesus para uma nova vida. E eu quero convidar você que aceite esse desafio também, de convidar Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos fechar os nossos olhos, eu vou fazer uma oração e quero convidar que você faça essa oração no seu coração, se você ainda não a fez. Senhor, eu reconheço que sou pecador e reconheço que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz para me salvar. Senhor, eu retiro e peço ao Senhor que me ajude a retirar aquela pedra que impede de aceitá-lo como Salvador. E que o Senhor entre na minha vida, faça um milagre e me tire de uma vida, de uma condição de morte e traga-me, Senhor, para uma condição de vida eterna na Tua presença. Nesta noite, eu recebo Jesus como meu Salvador. Amém. Nós estamos todos de olhos fechados ainda, por favor. Gostaria que a igreja estivesse orando, porque este momento é um momento de muita luta espiritual. Se você nunca fez essa oração e quer receber Jesus como seu Salvador nesta noite, levante uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você. Nós temos alguém aqui que queira receber Jesus como Salvador e Senhor? A Bíblia diz que hoje é tempo de salvação. Você que está em casa também, se você quiser tomar essa decisão, levante a sua mão aí, Deus está vendo, pode entrar na descrição do link, fazer um contato conosco, que nós queremos ajudar você nessa nova decisão. Temos mais alguém aqui? Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Senhor, o Senhor vê as vidas que aqui estão, Pai. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, Pai. Que em nome de Jesus, que aquela pessoa que está aqui, que ainda não tomou uma decisão de aceitá-lo como Salvador e Senhor,
que ela não consiga dormir enquanto ela não tomar essa decisão e ela possa convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Nós oramos, gratos pela tua palavra, gratos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua salvação. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, no precioso nome de Jesus. Amém.